Ele começa a falar sobre a questão do crente infantil, as dissensões, porque dentro dessas divisões eles começavam a falar, não, eu sou de Paulo, o outro, não, eu sou de Apolo, né, associando a quem foi que evangelizou, que ministrou o evangelho a eles. E tinha uns outros que queriam pagar de espiritual e falavam, não sou nenhum dos dois, não, sou de Jesus, sou de Cristo. Quando a gente passa um pouco mais para frente, no capítulo 5, e ele fala, capítulo 5, verso 1, se você quiser ler lá, de toda parte que se ouvem comentários de que há impureza entre vós, e uma espécie de moralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. Olha que coisa doida. No início do livro, estava uma bênção. Agora, quando a gente começa a olhar o relato aqui, você vê que as coisas não estavam tão bem assim. E se a gente vai seguindo, né, a gente vai vendo mais coisas ainda, no qual Paulo vem trazendo correção, vem trazendo ajuste. Por quê? Porque está se movendo nos dons, está operando, sendo um canal de Deus, não quer dizer que está tudo bem na tua vida. Não quer dizer que você está sendo aprovado por completo. Amém? E aí é nesse contexto que eu pergunto, o quanto a palavra tem de você? Porque às vezes a gente tem muito da palavra, o suficiente para vir aqui, para poder pregar, para poder ministrar o irmão, para poder evangelizar, impõe a mão, ele pega, cai, o fogo pega, aleluia, xaramanaia, glória a Deus. Mas o quanto a palavra tem de nós? Será que se a gente fizer o scan de maneira reversa, né, não olhando aquilo que eu faço, mas aquilo que eu sou, o quanto a palavra está na minha vida? Talvez se a gente se colocar no exemplo dessa igreja, aonde seriam os pontos que eu seria elogiado por estar procedendo bem? Mas quais seriam os pontos aonde eu falar, você está vacilando nisso, você precisa melhorar? Sabe, esse é um autoexame, uma revisão que a gente precisa fazer de maneira constante. Porque o Senhor, sabe, eu tenho batido bastante nessa tecla. Porque principalmente no contexto de mundo que a gente está, às vezes as pessoas podem querer chegar na igreja com uma visão deturpada. Que às vezes a gente vê notícias de ministros, né, que se movem poderosamente e acabam caindo em determinados erros. Né, e às vezes pela fala de algumas pessoas, não, o Senhor pesou a mão, o Senhor julgou, o Senhor castigou. Né, às vezes fica parecendo que Deus é ruim. Que Deus é uma pessoa que pega uma determinada pessoa, usa e depois descarta. Né? Porque, poxa, se Deus é tão bom assim, essa pessoa se movia tanto, por que não cometeu esse erro? Não aconteceu determinada coisa? Sabe, a resposta disso é exatamente esse questionamento. Ok, essa pessoa poderia ter muito da palavra, muito do poder de Deus, muito do Espírito, mas o quanto a palavra tinha daquela pessoa? O quanto o Espírito, o Senhor, de fato, tinha daquela pessoa? Porque esses problemas que acabam evoluindo e acarretando em escândalos mesmo, eles são oriundos de coisas na nossa vida que a gente decide não tratar, que a gente não expõe para a palavra. Sabe, a nossa vida como um todo, ela precisa estar aberta diante do Senhor, para que todas as áreas, não interessa o quão crítico ou então o quão confidencial possa ser. A gente não pode ter reservas para o Senhor. A gente não pode ter coisas que, isso aqui eu abro para Deus, isso aqui eu deixo Deus atuar na minha vida. Minha vida financeira, não, Jesus faz um milagre aqui. Não vem aqui, eu creio que vai pegar e tudo. Agora, um convívio familiar, não precisa não, está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Se é esse o nosso procedimento, a palavra não está tendo tudo de nós. E a palavra, ela precisa ter tudo de nós. Porque quando a gente está entregue na palavra por completo, a gente é capaz de viver plenamente aquilo que ela diz. E sabe, quando a gente começa a refletir na nossa própria vida, a gente começa a meditar, se você começar a fazer essa reflexão, você vai ver o quanto a palavra já tem preservado a sua vida. E se você chegar no final dessa conclusão, talvez você possa se perguntar, mas por que eu não estou sendo preservado mais?
Por que determinadas coisas estão indo tão bem e outras coisas não estão indo tão mal? É porque você não está se entregando mais. Se você se entregar mais, você vai conseguir viver mais a palavra. Queria ir com vocês lá em João, no capítulo 14, no verso 27. Aleluia. Estão recebendo alguma coisa? Amém. Vocês estão muito calados, gente. Pode dar um amém de vez em quando. Ajuda o ministro, né? Aleluia. Dá uma fogueada aqui. Ô, glória. Amém, amém. Você chegou lá? Evangelho de João, capítulo 14, verso... Vamos ler o verso 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Agora olha só o verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Amém? Então olha só que coisa preciosa que está escrito aqui. Jesus mesmo falando a nós que nos deixa a paz dele, e que ela não nos é dada da maneira como o mundo a dá. Agora, quando a gente começa a refletir, a paz de Cristo, ela tem habitado ricamente no nosso coração? Será que a gente está vivendo essa paz de fato? Porque logo depois de falar que essa paz é chegada a nós, que essa paz está sendo deixada para nós, ele ainda dá uma ordem. Não permita que o vosso coração se preocupe, nem se deixe amedrontar. Agora, será que a gente está se preocupando? Será que a gente está se amedrontando? Pô, Caio, para determinada área não, estou tranquilo. Mas para outras eu já fico um pouco preocupado. Já fico um pouco ansioso. Eu já fico um pouco até receoso de coisas que podem acontecer. Então você não está desfrutando da paz plena que Deus disponibilizou para você. Sabe, eu lembro que quando teve a pandemia em 2020 mesmo, assim, realmente foi uma situação que ficou um tanto quanto caótica. A gente morrendo, né? Bastante gente, infelizmente. A gente chegando num cenário onde a gente não podia ter mais uma reunião como essa. A gente tinha que fazer culto de porta fechada. E, rapaz, eu vou falar pra você. Às vezes as pessoas acham, né? Nossa, fica nervoso de fazer louvor. Às vezes que a igreja é cheia, né? E tudo, eu não sei como é que fica. Pensa como é que é ruim você ter que fazer louvor pra uma câmera. Ninguém. Só a pessoa que está operando a câmera. Você tem que olhar pra lente da câmera. Eu prego o olho ali e fico. Não estou vendo uma pessoa, não vejo um vulto, não vejo nada. Fico olhando para aquela câmera. Um contexto onde a gente passou. Delicado, doloroso. Onde as notícias que se ouviam não eram das melhores. Casos se alastrando, a doença chegando com força em outros estados, os números de óbitos subindo absurdamente. E sabe, várias notícias de fora chegando. Mas mesmo com todas as afirmações que se tinha sobre isso, eu tinha uma tranquilidade no meu coração muito grande. De saber assim, não, beleza, é uma enfermidade, mas vai passar. Isso vai embora. Sabe, eu não vou ser afetado por isso, a minha família não vai ser afetada por isso. Sabe, eu não falo isso como uma pessoa que estava sendo arrogante para aquilo, mas é sobre ter uma paz no teu coração que notícias de fora, elas não são capazes de tirar. Quando a palavra, ela começa a habitar ricamente dentro de você, quando você se permite que a palavra tenha você, a gente começa a viver de dentro para fora. E sabe, quando a gente começa a viver de dentro para fora, a gente para de viver uma vida inútil. A gente para de viver uma vida fútil. Para ser simplesmente, como Efésios mesmo no capítulo 4 fala, mandado de um lado para o outro, por todo vento de doutrina, ou até mesmo qualquer vento de notícia. Sabe, a gente precisa ter uma decisão firme por se apegar à palavra, por nos entregarmos completamente à palavra.
Porque quando essas coisas ou notícias piores chegarem, que a gente sabe que Jesus está às portas. Amém? Como alguns ministros falam, né, Jesus está com a mão na maçaneta. E tem um livro, né, esse livro do Rick Renner ele não foi traduzido, né, mas ele fala sobre sinais que você vai ver antes de Jesus voltar. E aí ele começa a falar como sinais da vida de Cristo, né, e Jesus fala sobre isso, de como que se assemelha a um parto mesmo, a contrações. Então são coisas que vão começar a acontecer de uma maneira mais frequente. E aí ele lista uma penca de coisa. Mas assim, é desastre. Ele lista terremoto, doenças, né? Então assim, acontecendo com mais frequência. Então, considerando a etapa onde a gente está e o momento na história prestes a Jesus voltar, eu lamento te informar, do que vem lá fora, meu querido, as coisas não vão melhorar. Do que vem lá fora, notícias piores vão acabar chegando. E talvez você possa ficar tendencioso a ficar preocupado. Nossa, mas rapaz, vai acontecer desse jeito. E aí, como é que fica? A gente está no mundo, como é que eu vou viver? E aí, como é que faz? Imagina, vai ter outra pandemia de novo, vai ter que ficar todo trancafiado dentro de casa? Meu serviço, acabei de abrir uma empresa. Como é que vai acontecer? Como que vai funcionar? Esse é o resultado de alguém que está vivendo de fora para dentro, que recebe esse tipo de notícia e começa a se preocupar. Mas quando você tem a palavra dentro de você, rapaz, pode cair o que for aí. Pode vir a notícia amanhã de que, poxa, você está sem emprego. Não vai tirar minha paz. Porque aquilo que Deus, aquilo que Jesus nos confiou, é muito precioso, é muito grande para simplesmente uma pequena notícia conseguir roubar de você. Sabe, o diabo, o que ele mais quer é tentar roubar a sua paz, tentar roubar a sua alegria, roubar as suas convicções. E se a gente não se coloca num lugar onde a gente se entrega na palavra, eventualmente a gente vai começar a ser roubado. Porque, sabe, tudo isso que a palavra nos diz, que a palavra nos assegura, a gente precisa estar se alimentando disso de uma forma diária. A gente precisa estar se abastecendo. O nosso bom tesouro, ele precisa estar sempre cheio. Para que quando as coisas venham, a gente tenha resposta para dar para elas. Agora, se uma notícia de fora chegar e eu não tiver substância dentro de mim da palavra, que resposta eu vou dar se eu estou vazio? Pelo contrário, aquilo que está chegando é o que vai me encher. Agora, se você estiver cheio da palavra, meu querido, quando a notícia chegar, não vai encontrar lugar em você. Que você vai estar tão cheio, vai estar tão convicto da palavra, que sequer brecha para pensamento você vai ter. Do jeito que chegar é descartado. E você continua vivendo de uma forma plena. Sabe, a gente precisa continuar perseverando da palavra. Não é à toa que Colossenses no capítulo 3, verso 16 vai falar: habite ricamente a palavra em vós. E sabe, é necessário que continue habitando, que a gente continue se enchendo. Tem uma história que um professor meu contou, eu estava no início do curso de engenharia, né? E aí ele falando sobre a questão da evolução da tecnologia. E aí ele comentou uma coisa muito interessante, que ele falando, ele olha com todos os avanços tecnológicos atuais, todas as coisas que acontecem hoje, no intervalo de 10 anos, eu acho que foi 10 anos que ele falou, todo o conhecimento de engenharia que você adquiriu se torna obsoleto. O que é que ele queria dizer com isso? Que se você, no meu caso, estudei engenharia, né, formei em 2019, se até 2029 eu não estudar nada, simplesmente ficar com curso de graduação, o que eu obtive de conhecimento em 2029 não presta para mais nada. Agora, interessante é perceber que ele não falou que é imediato, ele falou que é um processual, é um período de 10 anos. Ou seja, se eu não estou estudando nada, a gente está em 2025. Já perdi mais ou menos metade do que eu já tinha estudado. Mas ainda tem alguma coisa que é útil. Ou seja, se chegar um problema, chegar alguma coisa de questão de engenharia, considerando que eu seja essa pessoa, eu ainda consigo resolver, mas não consigo resolver de uma maneira plena. Agora, é passado um tempo onde aquele conhecimento, ele já não ajuda de mais nada. E sabe, com a palavra de Deus, é a mesma coisa. A gente precisa estar se enchendo completamente. Não porque a palavra de Deus ela vai ficar ultrapassada.
Mas é porque a gente está no mundo e a gente recebe notícia de todo tipo. Agora, se você não se preocupar em encher o bom depósito do teu coração, as notícias do mundo, é fato, elas vão te roubar. Se trata só de uma questão de tempo. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Mas num período de 3 meses, num período de 6 meses, você ainda está firme na palavra. Mas você já não está dando a mesma resposta que você dava antes. E aí depois de um tempo, você está lá no mundo e já não sabe nem mais se Deus existe. Por que essas coisas acontecem? Porque as pessoas, elas param de encher o bom depósito do seu coração. Sabe, isso aqui, meu querido, isso aqui não fica obsoleto. A palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. E sabe, se você começa a ler isso aqui, né? Você começa a ler as escrituras, você começa a perceber que, rapaz, está falando exatamente do tempo que a gente passa hoje. Vai para o 2 Coríntios, no capítulo 3, falando qual que é o estado dos homens nos últimos dias. Você fala, rapaz, Jesus volta amanhã, porque está tudo aqui escrito. O pessoal está exatamente desse jeito. A Bíblia, ela é atual. E sabe, tudo aquilo que a palavra fala é verdade. Agora, não basta só entender que a palavra é verdade. Essa verdade, ela precisa me ter. Essa paz que Jesus me deu é muito boa, amém. Mas é boa se eu usar. Se eu não usar, eu vou estar capaz de Cristo na mão, vivendo atribulado. Vivendo amedrontado, vivendo temeroso pelo dia de amanhã. E muitas vezes a gente está clamando, Deus, onde é que está você? Cadê minha resposta? A resposta está bem aqui. Agora, o quanto a palavra tem de nós? O quanto a palavra está tendo a gente de verdade? O quanto a gente está se entregando para a palavra? Para poder estar recebendo verdadeiramente do Senhor aquilo que diz sobre a nossa vida. E sabe, Deus, ele não tem para a gente uma vida pequena. É uma vida plena. É uma vida cheia de propósito. Quando a gente vive de dentro para fora, como eu disse, a gente para de viver uma vida inútil. Uma vida sem propósito. Porque a vida, no sentido do mundo, uma hora está tudo bem, está tudo jóia. Amanhã é um desastre. Está tudo dando errado, eu não sei mais o que vai acontecer. Por quê? Levado por todo vento de doutrina. Levado por todo tipo de notícia. Sabe, existe algo precioso que nos foi dado. E eu comecei a perceber que essa coisa preciosa que Deus tinha compartilhado comigo começava com a paz dele. De determinadas coisas que eu vejo que tinha gente que estava preocupada até falar chega. E assim, eu com o coração tranquilo. Sabe, não me abala. Não me afeta. Essa coisa do Covid mesmo. Quando estava trabalhando, tinha gente que ficava no desespero para passar álcool em gel. Ficava preocupado. Nossa, se eu pegar esse negócio, vai passar para minha família que vai fazer isso e tudo. E sabe, eu naquilo ali, tranquilo. Em paz, se tivesse que abraçar as pessoas, eu não ligava. Tinha umas horas que o pessoal começava a cumprimentar, é mesmo, né? Estamos em pandemia. Cumprimenta do jeito normal. Porque assim, por mais que tivesse a notícia de que a doença vai pegar, vai afetar e tudo, essa doença ela não me tinha. Porque existia algo que eu estava guardando no meu coração. Que estava guardando os meus pensamentos. E sabe, da mesma forma como eu percebo que a paz de Cristo ela me guarda em muitos aspectos, teve outras coisas também que eu comecei a me pegar preocupado. Comecei a me pegar ansioso. Agora, quando eu comecei a meditar, não, mas por que para determinadas coisas eu fico tão tranquilo e para outras eu acabo ficando desesperado? Foi que veio essa pergunta, o quanto que a palavra tem de você? Não é sobre o quanto você tem da palavra, não é sobre o quanto você conhece. Mas o quanto a palavra tem de você? Tem da sua consideração, tem do seu crédito? 1 Timóteo mesmo fala, digna é essa palavra. Né? Digna de toda aceitação.
É verdade essa palavra e digna de toda aceitação. Essa palavra é a verdade, meu querido. Se Jesus está falando que Ele te deu paz, não venda a sua paz por qualquer tipo de notícia miserável que o diabo está querendo colocar na tua vida. Sabe, é muito precioso o que Jesus ele compartilhou com você. É muito precioso. E às vezes a gente simplesmente deixa isso de bandeja por migalhas. Quando a gente para pensar no exemplo de Adão. Adão ele vem para cá, tem o jardim do Éden pronto, tudo do bom e do melhor. Mas a gente sabe o resultado. Ele acaba caindo. E porque ele cai, pelo engano do diabo, ele entrega o controle, a autoridade da terra sobre Satanás. Era algo precioso que ele tinha, mas que ele entregou de bandeja, porque ele permitiu ser roubado pelo diabo. Você já viu esse exemplo na Escritura? Não permita que você seja o próximo. Sabe, o diabo, ele, a todo momento, ele vai tentar te roubar. Vai tentar te roubar a sua paz, ele vai tentar roubar a sua alegria. Mas a decisão de ser roubado ou não, cabe a você. No quanto você tem se enchido na palavra, no quanto você tem perseverado nas Escrituras, no quanto você tem dado crédito ao que está escrito aqui. A palavra vai falar exatamente sobre isso. Por exemplo, a gente estava em João 14, no verso 27. No capítulo 15, no verso 7, fala: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Você já parou? Eu não estava no script ler isso aqui, não. Agora, você já parou para prestar atenção no que está escrito aqui? Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Ok, a gente tem as condições estabelecidas aí. Agora, olha o que é o resultado. Pedireis o que desejardes e vos será concedido. Você vai pedir o que você desejar e te vai ser dado. E perceba que ele não está botando qualificação aqui. Ah, você pediu o que você desejar de comida. Você pediu o que você desejar de coisas boas para outras pessoas. Não está tendo esse frufru aqui não. É o que você quiser. Vai ser concedido. Agora, existe uma condição para isso. Você tem que permanecer em mim. E as minhas palavras, ela tem que permanecer em vós. É um trabalho de eu estar em Cristo e a palavra dele dentro de mim. Quando isso acontece de uma maneira plena, e eu entendo que a palavra é a verdade, aí pronto. O que eu pedi vai me ser dado. Agora, se eu estou pedindo e não está me sendo dado, talvez é porque eu não estou plenamente em Cristo ou a palavra dele não está plenamente em mim. E é um ponto que a gente precisa se atentar. Porque, como eu disse, Deus ele não tem nada pequeno para a gente. Sabe, todos nós fomos chamados para fazer coisas grandes no Senhor. Nenhum de nós fomos chamados para viver a vida de uma forma qualquer. A gente é chamado para viver uma vida plena, uma vida cheia. Só que essa vida plena, essa vida cheia, ela precisa que a gente esteja pleno e cheio de Deus. Se a gente não estiver pleno da fonte, não dá para a gente viver plenamente aquilo que ele estabeleceu. Se eu estiver só pela metade nisso, não tem como Deus me usar por completo, se ele só tem metade de nós. O que Deus pensou para você não foi para metade de você não, meu querido, foi para você completo. E sabe, o sacrifício de Cristo também não foi para comprar metade de você, foi para te comprar por completo, para te comprar por inteiro. Agora, isso está disponível. E por que a gente não vive? O quanto a palavra tem de nós. O quanto a gente se entrega à palavra. Sabe, o quanto a gente tem abastecido o bom depósito do nosso coração. O quanto nós temos considerado a palavra como a verdade.
Qual é o crédito que nós temos dado às palavras que nós temos recebido? Às vezes chega aqui, vou pregar sobre fé, pelo amor de Deus, vai pregar sobre fé de novo. Já é a quinta vez que vai pregar sobre fé só esse mês. Sabe, a hora que você achar que é o bastante, pronto, você acabou de determinar aí qual que é o limite daquilo que você vai receber de Deus. Porque se às vezes, né, a gente começa a ter esse tipo de pensamento, poxa, mas eu estou chegando aqui toda vez a mesma palavra, toda vez a mesma coisa. Né? Teve uma época que, rapaz, a gente estava no outro prédio ainda. Né? Os cultos domingo pela manhã, era todo culto domingo de manhã falar sobre serviço. Era impressionante, todos os ministros não falavam de outra coisa. Serviço na igreja, serve. E aí talvez chegasse lá para poder ouvir palavra, não, mas vou ouvir sobre serviço de novo. Pelo amor de Deus, tem coisa nova para pregar, não? Agora, quem é que estabelece aquilo que é pregado? É o ministro? Quem que determina a palavra que é ministrada aqui? É o ministro? Não, é Deus. Agora, se Deus está querendo falar toda vez, né, e entendendo que a ministração, ela não é para fulano que não veio. Ela é pra gente. Eu falo que eu já cometi esse erro várias vezes. Receber uma palavra poderosa. Rapaz, se fulano estivesse aqui. Mas que ouvido que está escutando essa palavra? Então, qual será que é o indivíduo que está mais precisando dessa palavra? Somos nós. Mas se eu entro num lugar de falar, não, isso eu já sei. Isso já está bom. Aí pronto. Limitado naquilo que eu vou receber de Deus. Para que vai para uma vigília? Já tem culto de oração? Não, já oro toda semana. Vai fazer vigília para quê? Pronto, está limitando aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Está chamando a gente para ir para a vigília? Claro. Precisa. A gente precisa de tempo de oração, de tempo de comunhão com o Senhor. E sabe quando a gente começa assim, a se envolver com as coisas do mundo, eu falo de trabalho, serviço, o dia a dia mesmo. Sabe, se você começar a fazer reflexão do teu dia, tem tanta coisa que você entrega para o mundo, e às vezes o nosso tempo de dedicação mesmo é tão pouco que a gente entrega para Deus. Eu lembro que José Roberto, né, que ministrou no aniversário da igreja, ele, numa oportunidade que ele estava ministrando aqui, ele falou uma palavra que assim, ecoa na minha cabeça até hoje, no meu coração também, né? Que a gente quer tanto de Deus, mas entrega tão pouco. A gente quer tanto do poder de Deus, mas busca tão pouco. A gente quer o sobrenatural rompendo, mas para vir no culto de oração, sofrimento. Sabe, não faz sentido. O tamanho da coisa que a gente quer operar, baseado no tanto que a gente está entregando. Porque não é que Deus não queira fazer isso. Não é que Ele não queira que a gente saia avivado, saia correndo, sabe, botando fogo nessa igreja aqui, evangelizando todo mundo, chegando no ponto de estar com unção tão forte que você não precisa nem te falar. Você passa perto da pessoa, a pessoa cai em arrependimento. Tem um livro que eu acho que não tem na livraria, Os Caçadores de Deus, que ele fala sobre isso, fala sobre um mover poderosíssimo que aconteceu e de pessoas que não eram convertidas, elas entravam dentro da igreja, a igreja em silêncio, porque estava todo mundo temeroso em oração, as pessoas caindo no chão, se ajoelhando, falando, eu preciso de acertar minha vida com Deus, eu preciso de me arrepender. Agora, Deus não quer fazer isso? Não é, mas Deus não vai conseguir fazer isso se a gente se entregar pela metade. Isso é obra de um coração, de uma vida que se entrega por completo. A gente vê John Wesley, a gente vê esses grandes evangelistas, Smith Wigglesworth, acho que falei o nome certo. A gente vê Benny Hinn, o Reinhard Bonk, aquele evangelista, nossa, poderoso. Billy Graham. Olha as coisas maravilhosas que essas pessoas fizeram. Agora, o que aconteceu para ele conseguir fazer algo tão poderoso assim? Simples, ele se entregou por completo. A palavra tinha tudo dele. Quando Deus tiver tudo de você, ele vai ser capaz de operar tudo aquilo que ele tem para você. Mas se a gente se entregar pela metade, não é Deus, somos nós que limitamos o quanto a gente recebe.
E a entrega ao Senhor começa quando eu me aprofundo na palavra. Quando eu começo a me debruçar sobre as Escrituras. E quando eu começo a tomar realmente a palavra como uma verdade absoluta da minha vida. Não tem uma vírgula aqui que não seja a verdade. Aí as coisas começam a andar. Por quê? Porque agora é de dentro para fora. As coisas não estão andando não, você está maluco? Tu está com conta para pagar. Tá com conta atrasada, o dinheiro não vai dar e tudo. E você continua falando. As coisas estão andando. As coisas estão prosseguindo. O novo tempo está chegando. Novas bênçãos estão chegando. Essa obra está para ser concluída. Mas nem começou. Rapaz, o que vem de fora não é capaz de impedir aquilo que está fluindo de dentro de nós. Agora, se a gente se posicionar para dar voz àquilo que está dentro, meu querido, não tem nada de fora que segure aquilo que Deus tem para poder fazer. Mas sabe, a gente só chega nesse nível de ousadia, só chega nesse nível de intrepidez quando a gente está abraçado com a palavra de verdade e está disposto a não abrir mão, está disposto a não negociar princípios. Está disposto a ouvir a mesma palavra quantas vezes forem necessárias. Porque se eu estou aqui, eu estou sendo ministrado sobre a mesma coisa, existe alguma coisa que a palavra ainda não está me tendo. Existe alguma coisa que eu ainda preciso tratar. Existe alguma coisa que eu ainda preciso ajustar. Por que não está acontecendo, Senhor? Porque o negócio é muito grande. E sabe, essa coisa muito grande não vai dar certo se você estiver comprometido pela metade. Luciano Subirá, ele fala sobre o testemunho dele, né? Porque Luciano Subirá hoje está estourado, né? Ministro poderosíssimo, tem livros poderosos, né? E assim, cada ministração dele, rapaz, que coisa poderosa. Mas ele conta numa oportunidade, numa ministração, inclusive, que foi no Verbo de Recife, numa conferência que teve lá. Ele falando sobre a vida dele, porque ele começou desde muito jovem no ministério e começou a viver de uma maneira muito intensa. Né, e tava, assim, bombando. Eu acho que era a década de 90 isso, se eu não me engano. Tava bombando, cruzava o Brasil todo, ia para fora, aqui na América Latina, pregando, ministrando, e assim, o poder sendo derramado. E aí, o que acontece? Ele sofre um acidente, onde ele quase morre. Ele literalmente ele é salvo por um milagre. E aí ele conta que, né, depois disso, aquietou e tudo, estava na igreja. E aí, na igreja local dele, né, aconteceu uma manifestação de um anjo mesmo. Falando. E aí ele falou algumas coisas sobre algumas pessoas que tinham sido chamadas também. E aí, quando foi falar sobre ele também, ele falou sobre a razão do qual aconteceu o acidente. Porque, aí ele falando, né, na ministração, que o anjo veio falando, ele, olha, o motivo pelo qual aconteceu esse acidente é porque Deus, o diabo, queria interromper, queria ceifar a vida dele. Deus viu isso como uma maneira de pará-lo. Porque ele estava chegando num local onde ele ainda não estava preparado e ele iria sucumbir diante do peso do próprio ministério. Ele fala isso na ministração. Agora, olha que coisa pesada. O cara pipocando o manto. A agenda lotada, ministrando aqui, acolá e o poder descendo. Acontece um acidente. Meu Deus, aonde está Deus num lugar desse? Homem desse de Deus? Como que acontece isso? E aí chega essa revelação. O problema é que ele estava chegando num ponto onde ele ainda não tinha preparo. E ele iria sucumbir diante do peso do próprio ministério. E se isso de fato tivesse se concretizado, talvez muitas pessoas perguntariam, nossa, mas que Deus bom que é esse? Que usa um homem tão poderosamente para depois cair por causa do próprio ministério? Sabe, isso é fruto, né? Ou seria fruto, graças a Deus recebeu a correção e esse homem tem sido a bênção que ele é hoje para as nossas vidas. Isso aconteceu porque naquele momento a palavra ainda não tinha 100% dele. Por causa disso, existia essa questão. Ele estava entrando num nível muito poderoso. Mas sem a palavra ter 100% dele, ele ia quebrar diante do próprio ministério.
Era algo ainda onde ele estava entrando que não estava preparado. E às vezes a gente se encontra na mesma posição. Pai, mas o Senhor tem promessas grandes para a minha vida. O Senhor não falou no meu coração. O Senhor confirmou através do profeta. Todo professor do Rema, toda aula de consagração, tem um abençoado que pega, bota a mão na minha cabeça e fala a mesma coisa. Por que não está acontecendo? O quanto você está se preparando? O quanto a palavra tem de você? Sabe, como eu disse aqui, o nosso Deus, ele não é um Deus ruim, querido. Ele não é um Deus que quer usar a gente para depois a gente quebrar lá na frente por causa de algo que ele mesmo nos deu. Se você não estiver pronto, você não entra. E aí não é porque Deus não quer. É porque você não está disposto a se entregar. Sabe, o pastor Gilson falou isso no culto domingo aqui pela manhã, falando sobre as coisas que a gente declara. Às vezes a gente declara a fé, aleluia, glória a Deus, mas a nossa prática de vida não é condizente com aquilo que a gente está vivendo. Então, com a minha boca eu estou dizendo uma coisa, mas com as minhas ações, com a minha vida, com a minha atitude, não está sendo bem assim. Sabe, é necessário que a palavra ela habite dentro de nós. É necessário que a gente esteja cada vez mais cheio da palavra. Eu queria que você fosse lá para Oséias, no capítulo 6, eu quero terminar com essa passagem. Você recebeu algo nessa noite? Amém. Aleluia. Oséias, no capítulo 6, verso 3, você chegou lá? Olha só o que fala aí. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Algumas versões vai falar, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A minha versão fala adorando e conhecendo. E sabe, a gente adora e conhece ao Senhor quando a gente se expõe à palavra. Agora, é interessante que ele fala sobre uma ação contínua. Eu conheço, mas eu sigo conhecendo. Eu sigo adorando. Porque Deus, na sua infinitude, na sua grandeza, meu querido, ele nunca termina. Sempre existe algo maior para as nossas vidas. Sempre existe algo novo de Deus que a gente ainda não conhece. Mas a gente só vai acessar esse novo se a gente prosseguir conhecendo o Senhor. É necessário que a gente tenha perseverança. E perseverança é uma ação contínua. De estar sempre, estar constante, de não arredar o pé. Sabe, que a gente possa sair daqui incentivado mesmo a estar nos enchendo da palavra, para que a gente possa, de fato, ter resposta para dar as coisas de fora. Sabe, o que Deus quer não é que a gente viva influenciado por aquilo que o mundo diz, mas mediante aquilo que o mundo falar, nós vamos dar resposta.